Ninguém imaginava que, a poucas horas do fim do maior torneio do planeta, uma declaração vinda diretamente do topo do futebol mundial pudesse mexer tão fundo com o Flamengo, mas foi exatamente isso que aconteceu. O presidente da FIFA rompeu o silêncio e enviou um recado firme, direto e totalmente inesperado para Felipe Luiz. Um recado que, segundo fontes internas, colocou todo o ambiente rubro-negro em estado de alerta máximo. Respira fundo. Porque o que você vai ouvir agora não fala apenas de elogio, não fala só de reconhecimento, fala de cobrança, de exposição global e de um novo patamar onde qualquer erro custa muito mais caro. Esse recado diz muito mais sobre o futuro do Flamengo do que qualquer contratação ou título recente. Antes de seguir, já se inscreve no canal e deixa o seu like agora. Esse tipo de conteúdo só chega a mais rubro-negros quando a nação participa. Você sabe, o Flamengo é gigante, mas o algoritmo só entende isso quando você age. Agora vamos aos fatos. A fala do presidente da FIFA não foi protocolar, não foi política e muito menos superficial. Ele fez observações diretas sobre o trabalho de Felipe Luiz em seu primeiro ano como treinador. Destacou algo que chamou a atenção de dirigentes, jornalistas e analistas internacionais. O Flamengo é hoje uma das equipes mais difíceis de ler taticamente no futebol mundial. Segundo ele, o time consegue alternar pressão alta, construção paciente e intensidade física sem perder identidade. Isso é algo raro, até mesmo entre clubes europeus de elite. E foi aí que veio a comparação que fez muita gente levantar da cadeira. O Flamengo foi colocado no mesmo campo de análise de grandes equipes do futebol europeu moderno. Isso não é comum. Dirigentes desse nível evitam esse tipo de paralelo, mas dessa vez aconteceu. O presidente afirmou que o Flamengo obriga qualquer adversário a elevar o nível de concentração, não por medo, mas por respeito ao modelo de jogo, e esse reconhecimento público colocou o clube definitivamente no radar das grandes discussões internacionais sobre estilo, tática e desenvolvimento de atletas. Só que o recado não parou no elogio, ele fez questão de tocar em um ponto sensível, o desgaste mental que acompanha um treinador em seu primeiro grande projeto. Segundo ele, quando um clube atinge esse nível de visibilidade, qualquer tropeço vira crise global. Poucos técnicos jovens no mundo conseguem administrar esse peso, e essa parte foi claramente direcionada a Felipe Luiz. A leitura interna foi imediata. O Flamengo deixou de ser apenas observado, passou a ser cobrado como potência mundial. Isso muda tudo. Muda o ambiente, muda a pressão, muda o tamanho das decisões. Na próxima parte, eu vou te explicar por que essa declaração foi interpretada como um divisor de águas nos bastidores, como ela impacta diretamente o futuro de Felipe Luiz e por que o Flamengo entrou de vez em um novo nível de exigência internacional. Quando a declaração chegou aos bastidores do Flamengo, o impacto foi imediato. Não houve clima de comemoração pura, o sentimento dominante foi alerta. Dirigentes, membros da comissão técnica e pessoas do núcleo do futebol entenderam rapidamente que aquilo não era apenas um elogio público, era um reposicionamento do clube no tabuleiro mundial. Internamente, a leitura foi clara. O Flamengo deixou de ser tratado como exceção sul-americana e passou a ser analisado como referência global. Isso muda completamente o nível de cobrança. Quando o presidente da maior entidade do futebol afirma que um clube está pronto para disputar qualquer competição internacional em igualdade de condições, ele também está dizendo que não há mais margem para oscilações comuns, erros de percurso ou temporadas de transição sem ruído. O comentário direcionado a Felipe Luiz foi ainda mais sensível, ao dizer que ele faz parte de um grupo seleto de treinadores emergentes com potencial para assumir projetos gigantes no futebol mundial. O dirigente colocou o técnico em outro patamar. Não é mais apenas um ex-jogador promissor que virou treinador, é um nome observado, analisado e projetado para o topo. Isso nos bastidores acendeu um sinal duplo. De um lado, orgulho, de outro, preocupação, porque quando um treinador entra nesse radar, o assédio aumenta. Clubes europeus começam a observar com mais atenção, convites deixam de ser hipótese distante e a necessidade de proteção do projeto se torna prioridade. A fala também mexeu com o planejamento interno. A diretoria reforçou a convicção de que o Flamengo não pode mais pensar como um clube exclusivamente brasileiro. A forma como o time joga, a exposição internacional e o respeito conquistado exigem um modelo de gestão mais sofisticado, mais análise, mais antecipação, mais
investimento em estrutura, o dirigente destacou algo que pesou muito na avaliação internacional: a coragem tática do Flamengo. Segundo ele, o clube provou que não depende de futebol reativo, não se esconde contra favoritos e joga de igual para igual com campeões europeus. Isso foi interpretado como um selo de maturidade futebolística. Esse reconhecimento também trouxe uma pressão silenciosa. A partir de agora, qualquer jogo decisivo do Flamengo será analisado sob lente global. Não existe mais jogo pequeno, não existe mais erro invisível. Cada escolha tática, cada substituição, cada postura em campo passa a ser estudada fora do país. Para Felipe Luiz, o recado foi direto, mesmo sem tom ameaçador. Ele tem nas mãos um projeto que pode marcar época, mas transformar potencial em hegemonia exige evolução constante. Parar significa regredir, e regredir nesse nível gera consequências rápidas. Nos bastidores, o discurso mudou. O Flamengo entende que entrou em um estágio onde não basta competir bem, é preciso sustentar padrão, temporada após temporada, jogo após jogo, e isso exige decisões mais duras, planejamento mais rígido e menos margem para improviso. Na próxima parte, vamos aprofundar como essa nova cobrança internacional impacta diretamente o elenco, o mercado e a própria identidade do Flamengo, porque quando o mundo começa a olhar diferente, o clube também precisa agir diferente. Essa nova forma como o Flamengo passou a ser enxergado fora do Brasil já começou a gerar reflexos práticos dentro do clube. A cobrança internacional não fica apenas no discurso, ela desce para o vestiário, chega ao mercado e influencia diretamente cada decisão tomada pela diretoria. O primeiro impacto está no elenco. Jogadores entendem rapidamente quando o nível de exigência sobe. O Flamengo deixou de ser apenas um clube dominante no cenário nacional e passou a ser vitrine mundial. Isso muda comportamento, postura e até a forma como o atleta lida com pressão. Quem veste a camisa rubro-negra agora sabe que não está sendo observado só pela torcida ou pela imprensa brasileira, mas também por analistas, dirigentes e clubes de fora. Internamente, a comissão técnica reforçou um conceito que passou a ser repetido com mais frequência: não existe mais margem para acomodação, atuação regular já não basta. O Flamengo precisa manter intensidade, coragem e identidade em todos os jogos, inclusive nos considerados menores. A régua subiu e isso ficou claro após a fala do presidente da FIFA. No mercado da bola, o efeito também é imediato. O Flamengo passa a negociar de outro lugar. Jogadores que chegam sabem que entram em um projeto global. Jogadores que pensam em sair entendem que o clube não aceita mais qualquer proposta. A valorização institucional aumenta. O clube ganha força para exigir mais, tanto esportivamente quanto financeiramente. Ao mesmo tempo, cresce a responsabilidade da gestão. Quando um clube é apontado como referência mundial, erros administrativos ganham outra dimensão. Uma janela mal conduzida, uma escolha errada de perfil ou uma quebra de identidade não passa despercebida. A diretoria sabe que cada movimento agora repercute além das fronteiras do país. Esse cenário também reforça a importância da identidade construída por Felipe Luiz. O presidente da FIFA destacou justamente isso. O Flamengo não é apenas vencedor, ele é reconhecível, tem estilo, tem postura, tem coragem. E clubes que se tornam reconhecíveis passam a ser estudados, copiados e enfrentados com planejamento específico. Para Felipe Luiz, isso representa um desafio enorme. Ele precisa evoluir o time sem descaracterizá-lo, precisa surpreender sem abandonar princípios. Precisa vencer mantendo o padrão. É o tipo de cobrança que poucos treinadores enfrentam tão cedo na carreira. Nos bastidores, existe a consciência de que o Flamengo entrou em uma prateleira onde não basta repetir fórmulas. O futebol exige reinvenção constante, e a fala vinda da FIFA foi interpretada como um convite claro para o clube não se acomodar no que já conquistou. Na próxima e última parte, vamos fechar essa análise falando sobre o que esse reconhecimento mundial representa para o futuro do Flamengo, quais riscos ele traz e por que esse momento pode ser lembrado como o início de um novo ciclo histórico para o clube. Agora a gente chega ao ponto mais delicado de toda essa história. O reconhecimento mundial que o Flamengo recebeu não é apenas um elogio histórico, ele é, acima de tudo, um divisor de águas. A partir desse momento, o clube entra em uma zona onde o sucesso deixa de ser surpresa e passa a ser obrigação. Quando um presidente da FIFA afirma publicamente que o Flamengo
está pronto para disputar qualquer competição global com chances reais de título. Ele muda a narrativa para sempre. O Flamengo deixa de ser o time sul-americano perigoso e passa a ser tratado como potência estabelecida. E isso muda tudo. O primeiro risco desse novo patamar é a armadilha da autossatisfação. Grandes projetos do futebol mundial já ruíram exatamente nesse ponto, quando o clube acredita que chegou ao topo e passa a administrar o status em vez de perseguir evolução. Dentro do Flamengo, existe consciência disso. O discurso interno hoje é claro: reconhecimento não ganha jogo, não ganha título e não protege ninguém de crise. O segundo risco é o assédio. Jogadores valorizados, comissão técnica observada, treinador elogiado publicamente por autoridades máximas do futebol. Isso acende alertas em clubes europeus, fundos esportivos e federações. Manter a espinha dorsal do projeto passa a ser tão importante quanto reforçar o elenco. O Flamengo precisa aprender a dizer não com ainda mais firmeza. Felipe Luiz, nesse contexto, vira peça central. Ele não é apenas um técnico promissor, ele se torna símbolo do projeto. A continuidade do trabalho dele passa a ser estratégica, não apenas esportiva. Cada temporada agora carrega uma pergunta implícita: o Flamengo está evoluindo ou apenas sustentando o que já construiu? Outro ponto crucial é a gestão da expectativa da torcida. A nação sempre foi exigente, mas agora a régua sobe ainda mais. Empatar deixa de ser aceitável, perder vira crise global. A comparação com gigantes europeus passa a ser automática, e isso exige maturidade emocional do clube inteiro, do elenco ao departamento de futebol. Por outro lado, a oportunidade é gigantesca. Poucos clubes fora da Europa conseguem esse nível de respeito internacional sem SAF, sem fundos estrangeiros e sem abrir mão da identidade. O Flamengo chega a esse patamar com futebol, torcida, estrutura e personalidade. Isso fortalece a marca, atrai talentos e amplia a influência do clube no cenário mundial. Esse momento pode ser lembrado no futuro como o início de uma nova era, não apenas de títulos, mas de posicionamento histórico. O Flamengo deixa de pedir espaço e passa a ocupar, deixa de provar que pode competir e passa a ser estudado como referência. A fala do presidente da FIFA não foi um ponto final, foi um aviso. O mundo está olhando, o respeito foi conquistado, agora vem a parte mais difícil: sustentar. E aí fica a reflexão final para você, torcedor. Você prefere um Flamengo respeitado mundialmente, mesmo sob cobrança máxima, ou um Flamengo confortável, dominante apenas no cenário local? Porque o clube claramente fez sua escolha. Se você acredita que esse é o começo do maior ciclo internacional da história do Flamengo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta o que você espera dos próximos anos. A história não está sendo contada no passado, ela está sendo escrita agora.